Fala, meus apaixonados de plantão. Agressão, relacionamento tóxico, ofensas, brigas. Por que somos maltratados pela pessoa que se propõe a nos amar? Por que que as brigas de relacionamento muitas das vezes terminam de forma trágica? Quais os sinais que a linguagem corporal pode nos mostrar que podemos nos advertir e nos antecipar para algo pior que está para acontecer? E a pergunta-chave deste vídeo é: por que as pessoas que se propõem a nos amar nos agridem, nos batem, nos ofendem, cria uma situação insuportável, tóxica com a gente? Vamos entender tudo isso? A culpa é de quem? Aonde tudo isso surgiu? Por onde essa fagulha do mal entrou nesse relacionamento? Vamos entender? Vamos lá. Eu sou o Fernando, este é o Soluções para o Novo Mundo, e se você não faz parte do nosso canal, da nossa comunidade, se inscreve, curte, compartilha, faça a sua pergunta, deixe a sua questão, interaja com a gente, segue nós, para que o nosso canal possa crescer e assim todos nós podamos crescer, dividindo experiência e compartilhando as nossas histórias. Bom, esse é um assunto que eu tenho certeza que vai dar problema, mas eu vou falar dele assim mesmo, afinal de contas foi uma sugestão de uma pessoa que segue aqui o canal, né? E ouvindo a história dela, não tem por que não falar sobre isso, que é um tema, um assunto tão importante, tão difícil de lidar. Bom, vamos deixar bem claro que o que leva o homem a agredir numa relação, quando eu digo agredir, é com palavras, com gestos, com atitudes, com ação e muitas vezes até de maneira física, são diferentes de uma mulher. Porque quando a mulher ela chega a esse ponto, é porque ela realmente já quer que esse relacionamento acabe. Então ela acaba procurando meios de tirar esse homem do sério, perder essa estrutura emocional e mental, para que ele acabe chegando a vias de fato. Porque muitas das vezes essa mulher quer terminar o relacionamento, mas ela quer que o outro tome a iniciativa. Já o homem, existe uma coisa chamada limites da educação. Crianças criadas com ausência de pai, de maneira libertina, sem limites, sem uma educação rígida e sem o amor devido na criação, ele vai criar características que vai tornar ele uma pessoa agressiva. Mas antes da gente falar sobre toda essa conduta psicossomática, né, relacionada à psique desse cara, vamos entender na natureza quais são os 3 motivos que levam um ser a atacar o outro. Vamos lá? O primeiro é medo. O segundo é fome. Os seres matam para se alimentar e isso faz ele atacar outro ser. E o terceiro é acuamento, defesa. Às vezes ele te ataca para se defender. Então, entendemos isso, não dá para mudar isso. Isso aqui a gente crava. E agora vamos levar para essa pessoa que te agrediu ou me agrediu. A primeira coisa que aconteceu é a insegurança dela, transformada em medo, faz ela te atacar. Ah, Fernando, mas eu estava relacionando com meu namorado, que é o caso dessa pessoa que falou comigo, e quanto mais amor dava, e ele perdia o controle, e teve uma vez que ele me bateu. Pá. E eu disse para ela o seguinte: o medo dele, né, o medo ele descontrola a pessoa. Quando o medo toma conta das emoções, a pessoa age por instinto, a gente já conversou isso em outros vídeos. Então, o que fez ele te atacar era o medo. E esse medo está relacionado ao quê? Medo de te perder, medo de perder o controle da relação, medo de você estar fazendo alguma coisa, traindo ele, ou seja lá o que for. Então, esses medos tomaram conta das emoções, ele perdeu o controle, e a perca desse controle faz ele atacar. Instintivamente, eu acredito que esse é o motivo maior. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que eu compactuo, pelo contrário, eu repudio. Não acho que um homem de verdade, tá, iria agredir uma pessoa. Por quê? Porque um homem de verdade, ao se sentir vilipendiado num relacionamento, ele vira as costas e vai embora viver a vida dele. Geralmente as pessoas criam essa atmosfera até de toxicidade
exatamente por ele não ter o controle das emoções dele. Ele depositou toda essa confiança nessa mulher e agora ele quer que essa mulher retribua. E ninguém deve nada a ninguém. Todos são livres para viver a vida como quiser, fazendo o que é certo ou o que é errado. Agora, se haverá julgamento, punição ou um ônus pelo que ele está fazendo, já não cabe a mim dizer. E aí a própria consciência da pessoa o dirá. Ao contrário da mulher. A mulher, ela já tem as emoções fragilizadas. Ela sabe lidar com as emoções de forma melhor e ela usa isso a seu favor. Mulheres surtadas, descontroladas, mulheres que não têm temperamento, né? Não tem temperança para lidar com relacionamento, na minha opinião, ela não deveria ser considerada nessa parte. O cara deveria entender isso logo de cara e viver a vida dele. Mas tem homens que são submissos. E a submissão pela mulher ser bonita, ser gostosa, ser inteligente, ou dar para ele o que ele acha que nenhuma outra vai dar, faz com que ele acaba aceitando isso e recebendo as ofensas, as agressões, as indiretas, a falta de companheirismo, a falta de reciprocidade nas atitudes e nas ações que ele tem. Então, você tem que separar esses dois campos para que esse relacionamento consiga ser saudável. Homens ele vai agredir exatamente por esse descontrole emocional. E tem mulheres que elas sabem virar essa chave do descontrole, né? Fica desafiando, fica colocando a masculinidade dele à prova, tendo contatinhos, brincadeirinhas, fazendo gracinha com outros homens. Isso faz com que a insegurança desse homem aflore. Aí essa insegurança vai se transformar em medo e o medo vai preparar o corpo para agressão, porque é um mecanismo de defesa instintiva. Ele vai fazer isso com você, com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Ele não vai parar, porque isso faz parte da estrutura emocional com que esse homem foi criado e até o ponto em que ele chegou. Mulheres, quando são agressivas do tipo de chegar e bater no homem, é exatamente por causa disso. Ela quer que o homem seja mais duro, mais, vou dizer uma palavra aqui, mas que não sou pejorativo, mais alfa, homem mais controlado, mais dono de si. Porque uma mulher, ela jamais vai agredir um homem ou fazer algum tipo de jogo emocional quando ela sabe que esse homem é dono de si, é dono das suas emoções, e no momento em que ela fizer isso, ele vai abandonar ela e vai seguir a vida dele. Nenhuma mulher faz isso com um homem do tipo, ao falar um tipo Shed, né? Eu estou usando só a nomenclatura para se fazer entender. Um homem que não vai cair nos pés dela chorando, pedindo perdão, trazendo coisinhas para agradar e ficar. Ele não vai fazer isso. No momento em que ela se descontrolar com ele, de fazer ele passar por situações vexatosas, de humilhação, de xingo, de ciúmes, ou seja lá qual tipo da provocação, esse homem vai terminar o relacionamento e vai seguir a vida dele, vai virar as costas e não vai nem olhar para trás. Então a mulher ela faz isso na intenção de despertar esse homem que está lá, não amor, para, bem eu te amo e tal, não sei o que. A mulher ela é agressiva, para que o homem tome essa atitude, né? Porque quando o homem ele é assim, geralmente a mulher não é. Ela pode ser brava, pode ser surtada, mas ela sabe os momentos de ter os seus picos de pelanca. E é ao contrário do homem, que ele já não tem esse filtro. O medo de perder a mulher, ou o medo de perder esse relacionamento, vai fazer ele ficar uma pessoa muito fragilizada, muito sensível. E essa sensibilidade vai fazer com que esse homem acabe deteriorando esse relacionamento. A mulher vai ficar com ele? Vai, por outros motivos. Às vezes segurança financeira, ele é um bom pai, ou seja lá o que for, mas nunca porque ele é um homem de verdade. Porque um homem de verdade, ele vai trazer estrutura e segurança para o seu relacionamento e jamais inflar a instabilidade, trazendo raiva, medo e brigas e confusões. Sendo assim, essa foi a minha dica, esse foi o meu comentário. Soluções para o Novo Mundo. Eu sou o Fernando. Faça parte da nossa comunidade. Curte, compartilha, segue-nos e se inscreva. Forte abraço e até a próxima.